Uma das coisas mais importantes na avaliação laboratorial é saber quantificar a função renal. Então, já que nós queremos avaliar se o paciente tem um comprometimento renal, um dos primeiros passos é saber como vai a função renal desse paciente. Então, a valor de normalidade está entre 100 e 120 de filtração glomerular. Né? O homem tem filtração um pouquinho maior do que a mulher, e essa é a variação da normalidade. Nós consideramos como valor de filtração glomerular normal acima de 90. Tá? Então, se o indivíduo está acima de 90, nós consideramos esse valor como valor de normalidade. Mas sabendo que esse valor aí pode chegar até 130 nos homens e 120 nas mulheres. Como é que a gente faz então na prática clínica para ver como é que está a função renal do paciente? Nós não temos como fazer um método invasivo, online, né, em tempo real. Né, e você ter como você faz com a oximetria, como você faz com a pressão arterial invasiva ou a pressão venosa central online. Então você não tem como fazer isso. Então você tem que trabalhar dentro da limitação técnica de fazer essa avaliação da filtração glomerular. A diurese surge como um fator inicial para investigarmos a função renal. Né? Então a gente sabe que se o indivíduo não está urinando, se ele reduziu de forma importante a diurese, isso vai significar uma diminuição da função renal. Tá? Mas o grande problema é que o indivíduo pode ter uma função renal bem reduzida e ele pode manter um volume urinário adequado. Aí vocês vão perguntar, poxa, mas por que isso acontece? Se ele não diminuiu a diurese, né, então ele não diminuiu a filtração glomerular. Então como é que isso pode acontecer? Na verdade, não é isso. Se a gente for lembrar, a diurese, a excreção urinária, é uma resultante da filtração menos reabsorção. Então, o que acontece muitas vezes é que ele diminui a filtração e ele diminui, na verdade, a reabsorção. Então, se ele reabsorve menos, ele vai perder mais. Então, na verdade, essa diurese mantida, ela é às custas da diminuição da reabsorção. Né? Então, isso contrabalança, isso, na verdade, supera a redução da filtração e a gente não percebe clinicamente essa redução da diurese. Por isso, ela tem muita acessibilidade muito ruim, especificidade também. É claro que você pegar um indivíduo com 100, 200 ml em 24 horas, isso é uma diminuição da função renal. E aí tem outro problema. O quanto que diminuiu? 20, 30, 50%? Não se sabe também. Então a diurese é um método muito grosseiro, mas que em alguns casos, principalmente de forma aguda, a gente consegue detectar alterações de função renal. Então isso vai ser um recurso muito utilizado para diagnóstico, principalmente nos quadros agudos. Mas serve também, a gente deve estar sempre perguntando para o paciente, mas não serve como método quantitativo. Quanto que reduziu? Isso aí é diurese. Só pelo volume urinário a gente não consegue saber. Então, o marcador ideal, ele teria que ser uma substância inerte, com depuração renal exclusiva, né? Quer dizer, não pode ser nem reabsorvido nem secretado pelo túbulo, e também não pode ser metabolizado em outro sítio, pelo fígado ou pelo intestino. Tem que ser de coleta simples, baixo custo e que você pode fazer em qualquer lugar. E, obviamente, esse método não existe, é uma lenda. Então a gente tem que se virar com o que tem de ruim mesmo, ou de o que tem de menos ruim. Então a gente tem uma forma de avaliação que é o clareamento de substâncias. Então, como é que você faz isso? Você administra uma substância no indivíduo e observa, né, a partir de um determinado tempo, o quanto que ela clareou, o quanto que ela diminuiu, né, no intervalo de tempo, e você pode quantificar essa substância saindo na urina. Então você pode fazer isso com a inulina, que foi por muito tempo o padrão ouro, isoladamente. Hoje você tem outras substâncias, como a DTA ou iotalamato, também que podem fazer isso. E, classicamente, o que a gente usa muito na prática é o clearance de uma substância que nós produzimos, que é a creatinina. Né? A creatinina é uma produção muscular, então a gente produz constantemente, numa taxa mais ou menos constante no indivíduo fisiologicamente normal, e o rim vai eliminando essa substância. Né? E ela tem sido usada amplamente na prática clínica
através da sua mensuração, né, na diurese de 24 horas. A análise isolada no sangue da creatinina tem algumas vantagens. Ela é de baixo custo, você faz em qualquer lugar, mas você tem diferentes métodos de aferição. Então, quando você compara exames de locais diferentes, isso pode dar uma variabilidade. Ela também tem uma sensibilidade pequena, uma boa especificidade, na verdade, mas uma sensibilidade pequena. Então, você só vai detectar a disfunção renal com o aumento da creatinina quando você tem realmente uma redução importante da função renal. E você pode ter algumas alterações metabólicas que influenciam ou a geração da creatinina, diminuindo a sua geração, como por exemplo nos pacientes sépticos ou hepatopata, e você pode ter também alguns remédios que a gente tem uma pequena parte que é secretada pelo tubo da creatinina. E você tem alguns remédios, como a cimetidina, que podem aumentar a secreção tubular de creatinina. Então, na ira, a gente já sabe isso aqui, que era um marcador pouco sensível. Então, muitas vezes, tem trabalho que mostra que a creatinina só vai revelar, em alguns casos, a injúria renal aguda 2 dias após o seu início. Então, era um marcador realmente tardio, né? Mas a gente sabe que quando a creatinina estiver alta, isso é sinal de disfunção renal. O grande problema vai estar aqui, nesse gráfico, né? Então, esse gráfico eu acho excelente se vocês pararem 5 minutos para estudar. É um gráfico clássico, vocês encontram em qualquer lugar. Esse aqui eu tirei de um livro de nefrologia do Johnson. Mas olha só, existe uma relação entre a creatinina e o clecidinulina, que eu te falei que é o padrão ouro, né? Então vocês podem observar que à medida que a filtração vai diminuindo, existe um aumento da creatinina. Mas notem que esse aumento ele não é linear, ele é um aumento exponencial. Ou seja, quando eu chego aqui nos níveis mais reduzidos de filtração, a creatinina começa a ter uma subida muito aguda, muito rápida. Então, nesse momento, fica fácil o diagnóstico. O problema é no momento anterior, quando eu tenho leves reduções da filtração glomerular, onde eu posso ter indivíduos que têm uma creatinina de 1, mas ele já tem redução da filtração glomerular. Então, nessa faixa aqui entre 1 e 1,2, eu tenho indivíduos que podem variar de 30 ml por minuto de filtração a 150, 140 ml por minuto de filtração, né? Então, isso aqui é que dá confusão. Quando eu tenho indivíduo aqui com 4 de creatinina, eu sei que tem diminuição de filtração. Nunca um indivíduo com 3, 4 de creatinina vai ter uma filtração glomerular normal, tá? Mas o indivíduo com 1,2, 1,3, ele pode ter uma filtração normal e ele pode ter uma filtração glomerular já reduzida. Então, esse é o grande problema, essa zona aqui, onde eu tenho indivíduos que eu tenho filtração glomerular reduzida e eu tenho indivíduos com a creatinina que ainda não se elevou. E o que a gente podia fazer? Podia fazer o clearance, então saber o quanto que ele filtrou de creatinina em 24 horas? Posso, isso aí dá para fazer, né? O problema disso é que ele é pouco prático, né? Então, guardar a urina em 24 horas não é muito fácil, né? Então, você pode ter erros de coleta, né? Esquecer de urinar, ter perdas, pessoas que têm incontinência urinária, e tudo isso vai falsear o exame. E, além disso, aqueles problemas de geração e secreção da creatinina persistem. Então, se eu tiver condições clínicas que diminuam a produção de creatinina, se eu tiver condições clínicas que aumentem a secreção tubular, isso pode realmente influenciar no resultado. Então, o que fazer, né? Então, hoje, o que a gente tem direcionado? Então, existem trabalhos que estudaram qual seria a melhor forma de fazer uma correlação entre a medida da creatinina e uma taxa de filtração glomerular. E aí foram sugeridas algumas fórmulas ao longo dos últimos 30 anos, e mais recentemente 2 fórmulas, em especial uma produzida 10 anos atrás, que é o CKD-PI, que a gente, através da creatinina e considerando alguns fatores como idade, sexo e raça, você consegue inferir a filtração glomerular do paciente pela medida da creatinina. Então esse é um método que é prático, porque aí eu doso a creatinina no sangue, eu não preciso da coleta de 24 horas, e aí eu consigo ter uma estimativa da filtração glomerular, tá? Então isso é extremamente prático, dá para fazer. O cálculo é como? O cálculo hoje, com os dispositivos eletrônicos, celular, computador, você consegue baixar o aplicativo, entrar em alguns sites, como mdrd.com, e consegue fazer
assim a avaliação da função renal, tá? Então, essas formas são importantes se vocês saberem a aplicabilidade prática, tá? A gente vai discutir muito como fazer isso na prática do dia a dia. E lembrando que, assim, pacientes que estão variando a creatinina de um dia para o outro, não é interessante utilizar essas formas. É mais interessante naqueles pacientes que estão estáveis clinicamente com função renal ou creatinina estável, tá? Tem outro problema que, como considera raça, a gente não sabe ainda qual é a questão da nossa população. Sabemos que a nossa população é muito miscigenada, então, quando você pega a população americana, você consegue diferenciar muito o negro do não negro. Mas aqui no Brasil é muito diferente. A gente tem uma mistura de DNA, então é diferente. A gente não consegue saber exatamente o impacto dos indivíduos miscigenados. Então isso é um problema para a aplicação. Mas mesmo assim a gente continua aplicando essa fórmula, tá? Outro problema é que sistemas de peso ela também não é muito confiável e crianças e adolescentes a gente tem que utilizar uma outra fórmula para avaliar. Mas aqui o contexto é mais a avaliação do adulto, então eu não vou especificar qual é a fórmula da criança e do adolescente. Você vê que em 2012 já tinha uma recomendação do consenso de doença renal crônica já sugerindo a necessidade ou a possibilidade de avaliação através da taxa de filtração glomerular estimada. Existem algumas situações de extremos, principalmente de massa muscular, indivíduos muito desnutridos ou indivíduos hipertrofiados, né, onde você pode utilizar o outro marcador que não a creatinina e aplicar aquelas formas. Esse marcador chama-se cistatina C. A grande vantagem é que ela é produzida por células nucleadas, então ela sofre menos influência das células musculares, né? Então a gente utiliza como recurso. Não é tão disponível, mas hoje no Espírito Santo a gente já consegue fazer. Então é uma possibilidade também complementar a creatinina. Mas é muito mais caro, é 10, 15 vezes mais caro do que a creatinina. Avaliando a função renal, a gente pode avaliar então como é que está a estrutura renal, porque muitas vezes a função vai alterar depois da estrutura. Eu sempre comparo com um carro que bate. Quando você bate um carro, principalmente na lataria, ele continua funcionando, mas ele não está estruturalmente intacto. Claro que se você continuar batendo no carro, isso vai afetar a sua função. Então é mais ou menos essa analogia que eu utilizo. Então a alteração estrutural muitas vezes ela precede a alteração funcional. E como é que eu vou avaliar a alteração estrutural? Eu posso avaliar através do exame de urina, do nosso EAS, então através da proteinúria, da hematúria. Posso avaliar também através do ultrassom e também do tecido, como uma biópsia renal. O EAS é a ferramenta mais básica do nefrologista. Então, assim, para começar a conversa, qualquer paciente que você investigar uma doença renal, uma avaliação da função renal, é creatinina e EAS. É um erro muito comum e as pessoas ainda esquecem do EAS. Então não podemos esquecer do EAS. O EAS é fundamental, tá? E o que o EAS me mostra? Ele é composto assim, de dois exames, né? É o elementos anormais e a sedimentoscopia. Elementos anormais são pesquisas através de testes semi-quantitativos de substâncias anormais na urina. Então ele pesquisa proteína, ele pesquisa hemoglobina, ele pesquisa nitrito, ele pesquisa cetonas, tá? E a outra parte é a sedimentoscopia, quer dizer, onde o técnico de laboratório, o farmacêutico bioquímico, vai analisar através de um microscópio anilino. E aí poderá avaliar se tem elementos, se tem figuras que não são normais na urina, né? Então, hemácias em número aumentados, leucócitos, cilindros, então isso tudo auxilia a gente a avaliar a possibilidade de alterações na estrutura renal, né? Algo que está permitindo passar substâncias que não deveriam estar ali. Então, a gente vai avaliar o sedimento urinário, né, através da presença de pesquisa de hematúria, cilindros, e avaliar também a presença de proteína. Né? Lembrando que essa proteína na urina ela pode ter origem
Na não reabsorção, porque uma pequena parte da proteína ela é filtrada, mas ela é reabsorvida principalmente por pinocitose no túbulo proximal. Então, se você tiver uma disfunção do túbulo proximal, essa proteína pode aparecer na urina. Você pode ter um aumento de proteínas plasmáticas. Isso é uma doença, acontece numa doença chamada mieloma. E você pode ter o que é o mais comum, que é a proteinúria glomerular. E essa tem uma importância muito grande para o diagnóstico de doenças renais, né? Então, o que seria a proteína glomerular? É aquela barreira de filtração que não está sendo eficiente em reter proteína. Então, ela está começando a passar proteína. Então, como se fossem pequenos vazamentos naquela estrutura, pequenas rachaduras, e por onde a proteína está passando. Então, isso é um indício de que a estrutura está alterada. A pesquisa de proteinúria ela é um marcador mais sensível, né, e mais precoce da lesão glomerular. E como é que a gente faz isso? A gente faz o exame de triagem, que é o EAS. Né? Se o EAS vier positivo, então todo EAS que tem proteína presente, você precisa quantificar, porque quanto maior a proteína na urina, maior é a lesão. Então você precisa quantificar essa proteína. Como? Analisando quanto que esse indivíduo está perdendo de proteína durante um dia. Quanto que está perdendo? Então isso é fundamental para a gente quantificar e estimar a lesão renal. Eu posso fazer a coleta de 24 horas, simples, então, quer dizer, não é tão simples, mas é simples de pedir. Você vai lá, proteína urinária de 24 horas, ou seja, vai colher urina em 24 horas e vai levar no laboratório e eles vão quantificar, né, quanto é que está saindo de proteína. No entanto, colher em 24 horas é muito difícil. É muito difícil, complicado, já falamos que pode ter erro de coleta. E aí foi desenvolvida uma técnica que tem boa correlação com essa quantidade de proteína de 24 horas, que é a relação proteína-creatina urinária. Então, no lugar de colher uma urina em 24 horas, eu pego uma amostra isolada de urina e faço a relação da proteína com a creatina urinária. E essa relação, ela estima a proteinúria de 24 horas. Então, é uma relação mais prática, porque eu preciso de uma amostra isolada de urina, eu preciso da urina de 24 horas, e aí eu posso fazer essa mesma quantificação que eu faria com a proteína de 24 horas. Lembrando que eu tenho uma outra proteína, um tipo de proteína que é mais específico para a lesão glomerular, que é a albuminúria. Né? Então, a albuminúria ela é um elemento que ele é mais específico, né? Porque nem toda proteinúria é de albumina. Você pode ter proteínas tubulares, né? No entanto, eu posso ter um aumento da albumina urinária e não aumentar a proteinúria total. Então, em casos que eu tenha uma maior, digamos assim, suspeição clínica e que o EAS vem negativo para a proteína, eu posso investigar a microalbuminúria. E o que seria a microalbuminúria? Seria um aumento da albumina urinária. Tá? E como é que é a pesquisa da microalbuminúria? É igual da proteinúria. Ou eu peço a albuminúria de 24 horas, ou eu peço a relação albumina-creatinina urinária. Quando eu tenho uma faixa de albuminúria menor do que 30, isso está normal. 30 miligramas em 24 horas, isso é normal. Acima de 30, albuminúria positiva. Aí eu vou separar em 3 estágios. Eu posso ter uma albuminúria de 30 a 300, uma albuminúria negativa, uma albuminúria de 30 a 300 e uma albuminúria maior do que 300 em 24 horas. Então, esses são os 3 estágios de albuminúria e isso vai ter uma correlação lá na frente com uma maior gravidade clínica. Existe também um termo de faixa que a gente estabelece da proteinúria, que é faixa nefrótica. Então aí não é albumina, aí é proteína urinária acima de 3,5 gramas, que eu chamo de faixa nefrótica, que vai ser importante para definir a síndrome nefrótica. Então, a microalbuminúria ela tem uma importância hoje em dia muito grande, porque ela está associada com maior doença cardiovascular e é um marcador precoce da lesão glomerular. Então, já nos pacientes diabéticos e hipertensos, nós já fazemos
a investigação, né, no todo diabético tipo 2 de microalbuminúria deve ser feito e nos pacientes hipertensos de alto risco também. Então isso é fundamental. E eu gostaria de mostrar isso, a relação da albuminúria. Né? Então você vê que aqui a gente tem os 3 estágios de albuminúria, menor do que 30, 30 a 300 e maior do que 300. E você pode ver que quanto maior a albuminúria, maior a gravidade da doença renal, maior a chance de progressão da doença renal, mesmo com filtração glomerular normal. Então é isso que tem que ficar na cabeça da gente. Quando eu vou avaliar uma doença renal, eu tenho que avaliar se tem função renal reduzida e se tem perda de proteína e perda de albumina. Então isso é o básico. Começou por aí, a gente já vai começar a fazer a nossa avaliação. Aqui eu gosto desse gráfico, ele mostra também a relação da microalbuminúria com doença cardiovascular. Você vê que quando a gente tem a faixa aqui de 30 a 300, já aumenta significativamente a doença cardiovascular quando comparado com a faixa menor do que 30. Então, claro, vai maior do que 300 nem se fala, né? Então é importante isso aqui porque a doença cardiovascular mata muito e ela é uma causa importante de óbito em pacientes com doença renal. Então a gente tem que ficar muito atento à presença de doença cardiovascular. A hematúria, como é que eu defino? Então a primeira coisa que você tem que saber é definir a hematúria. A hematúria é quando eu tenho mais do que 5 células por campo ou 3.000 hemácias por ml. Então essa é a definição de hematúria. Tá? Lembrando que nem toda urina avermelhada é hematúria. Eu posso ter urina avermelhada por mioglobinuria, por exemplo. Eu posso ter urina avermelhada por medicamentos como a rifampicina e até por consumo de beterraba. Né? Então, lembrando que a urina avermelhada ela só deve ser referida como hematúria depois da coleta do ES. Você pode suspeitar. Alteração de coloração urinária, pá, urina avermelhada, hematúria, pá. Aí depois você pede o exame, se vier positivo, você dá o diagnóstico de hematúria. Quando eu tenho hematúria, eu tenho que definir. Essa hematúria vem do glomérulo ou vem de outro local do trato urinário? Pode vir da bexiga, pode vir da próstata, pode vir do ureter. E aí eu tenho algumas dicas para a gente fazer essa diferenciação. Né? Lembrando que a maior parte das hematúrias são de causas urológicas, então tumores, cálculos, alterações de coagulação. Né? Então é fundamental fazer essa distinção. Então, como é que eu posso fazer essa distinção? Eu posso ver o formato da hemácia. Então, como é que essa hemácia é? Ela está muito alterada? Ou é a hemácia de formato normal? Então, quando eu tenho dismorfismo eritrocitário, isso sugere, dependendo da quantidade, principalmente acima de 50% das hemácias, de que essa hemácia vem do glomérulo. Por quê? O que tem a ver dismorfismo com o glomérulo? Porque o espaço glomerular e o túbulo é muito pequeno, então a hemácia, ao passar por ali, ela se deforma. Então, quando ela começa a sofrer essas deformidades, a gente observa isso na sedimentoscopia. E que tipo de deformidades são mais específicas? Então tem um tipo de célula chamada acantócito, são essas células das hemácias aqui com essas projeções, com essas bolinhas. Alguns parecem até a orelha do Mickey, né? E ela pode ser vista aqui na luz polarizada. E o outro tipo é o codócito, ou chamadas hemácias em alvo. Então você vê que tem algumas hemácias aqui que parecem um alvo de dardo, né? Então essas são as alterações da morfologia da hemácia que são mais características de uma hematúria glomerular. Ah, ok, beleza. Mas tem alguma outra coisa? Tem, cilindro. Cilindro hemático. Então, cilindro hemático é a presença desses cilindros que são formações consideradas normais. O cilindro em si não é. Então, se eu tenho o cilindro ali, não é normal. O problema, o que é esse cilindro? São algumas proteínas, algum gel que é filtrado ou que é secretado pelo túbulo e, dependendo da concentração, do pH e do volume urinário, ele gelifica, ele forma gelatina. E aí ele aprisiona tudo que tem lá dentro do túbulo. E se a hemácia estiver dentro do túbulo, ela só pode ter vindo do glomérulo. Então, por isso que esse cilindro hemático, ele é extremamente característico do hematúria glomerular. Apareceu o cilindro hemático, hematúria glomerular. Qual o problema? Ele é pouco sensível. Então, ele aparece em muito pouco das hematúrias glomerulares. Mas é bem específico.
E existem algumas coisinhas que são mais características da hematura glomerular, como por exemplo a proteinúria. Você tem uma proteinúria acima de 500 miligramas em 24 horas, é indicativo de alteração glomerular. Presença de albuminúria é indicativo de hematura glomerular. Presença de coágulo. Ó, se apareceu coágulo é porque tem uma quantidade de sangue muito grande. Então a hematúria não é glomerular. É uma hematúria extraglomerular por lesão de bexiga, lesão de uretel, até mesmo lesão de rim. Tá certo? Então esse quadro aqui ele ajuda, né? Mas digamos assim, o que é mais importante para a gente diferenciar mesmo é o dismorfismo e a presença de cilindros hemáticos, tá? Lembrando que para pesquisar o dismorfismo não vem no EAS. A pesquisa de dismorfismo, ela vem principalmente, você tem que solicitar, você tem que pedir para o técnico avaliar e quantificar e dizer qual tipo de hemácia ele está vendo. Existem outras avaliações da urina, né, como a fração de excreção. Então, a fração de excreção é uma avaliação de função tubular, de sódio, de ureia, de potássio, de magnésio. Então, eu vou observar como é que está a função tubular para aquele paciente. Né? Avaliação de osmolaridade, isso aqui a gente vai usar muito na avaliação de distúrbios eletrolíticos e também da injúria renal aguda. Os cilindros, como eu falei, eles é uma importante ferramenta para dar diagnósticos glomerulares, diagnósticos renais. Então, quando eu tenho um cilindro hemático, isso é uma hematúria glomerular. O cilindro granuloso é típico de uma infecção urinária ou nefrite intersticial. O que é o cilindro granuloso? É o cilindro com leucócito. O cilindro sérico seria o cilindro com gordura, típico da síndrome nefrótica. E o cilindro epitelial, que é o descamamento da célula tubular. Isso é típico de necrose tubular aguda, de lesões tubulares. Né? Então, também ajuda a mostrar onde é que está a lesão. Né? Então, o cilindro epitelial, a lesão vai estar onde? No tubo. Tá? Exames radiológicos. Né? Radiologia, principalmente o grande exame que a gente tem é o ultrassom. Né? Por quê? Então, ele de baixo custo, você faz em qualquer lugar. Hoje em dia, o ultrassom pode ser feito até pelo médico do pronto-socorro, pelo médico clínico. Tá? O novo estetoscópio hoje é o ultrassom. Tá certo? Então, quer investir na sua carreira, invista em fazer ultrassom, porque você vai poder ampliar muito a sua gama de avaliação e de resolutividade. Então, falando isso, boa disponibilidade, ele é fácil de executar, ele consegue observar alterações agudas, como obstrução urinária, e se você tiver um Doppler e tiver prática, você consegue ver até alterações vasculares também. Mas a grande finalidade do ultrassom é diferenciar se ele tem estigmas de uma doença renal crônica. Então, quando a doença está há muito tempo acometendo o rim, você começa a ter alterações da morfologia renal. E você consegue definir mais ou menos o tempo de instalação e de lesão, quanto tempo está acontecendo. Então, como é que você vai ver isso? Alterações de ecogenicidade, então um aumento da ecogenicidade cortical, uma diminuição do tamanho renal e a diminuição da espessura do córtex. Qual seria a exceção? Existem alguns pacientes que, mesmo fazendo lesão crônica, ele tem um rim com aspecto morfológico normal, que é a doença renal crônica, a amiloidose, o HIV. Então aqui eu tenho um aspecto de um rim totalmente normal, isso é lindo, na forma, coisa linda, se aparece um rim desse aí, dá realmente emocionante. Então é um rim que tem a sua parte mais externa, que eu chamo de cortical, é mais escura, menos ecogênica, tudo no ultrassom que é escuro é porque não fez eco, não bateu e não voltou. Né? Então não fez ecogenicidade. Então toda vez que eu ver uma substância escura, eu vou descrever como hipoecogênica. E é mais clara, mais branca, eu vou escrever como hiperecogênica. Então você vê que eu consigo distinguir mesmo duas faixas aqui, duas camadas, né? Uma cortical e uma medular. Isso é normal, tá? Você vê que aqui quem está por fora aqui é o fígado. Quando eu comparo a cortical renal com o fígado, você vê que ela é mais escura. Isso é o normal, tá? Aqui desse outro lado, tá até difícil de ver, mas aqui, ó, isso aqui é o rim, tá? Isso é o rim. Eu não consigo ver o que é cortical, o que é medular, só vejo esses buracos aí, parece um queijo suíço, né? Mas isso aqui são as pirâmides renais, né? Nós temos de 3 a 4, a 5, né? Você vê que aqui tem 3 bem... Por que aparece a pirâmide? Porque a pirâmide é um espaço, é uma unidade coletora, então ela fica cheia de líquido, de urina, então por isso que ela aparece escura.
né? Então elas são realçadas. Aqui normalmente eu não consigo ver, porque ela está dentro do córtex aqui. Aqui parece ser uma pirâmide. Mas aqui eu consigo ver. Aqui já tem um realce, né? Então é um fígado que tem um aumento de ecogenicidade. Isso é um fígado crônico. Essa lesão aqui não aconteceu em uma semana, 2 semanas. Isso aqui é uma lesão que já está há meses, talvez anos. Então essa é a grande vantagem do ultrassom. Ele consegue diferenciar se eu tenho um quadro agudo de um quadro crônico. Ainda na parte radiológica, eu posso fazer avaliações vasculares através de Doppler, né, para ver o fluxo arterial, o fluxo venoso, se tem trombose, se tem estenose. É um método não invasivo, isso é importante. Não leva a contraste, mas é mais difícil tecnicamente. Melhor exame para avaliar vasculatura renal é a angiotomografia ou angiorressonância. O problema é que as duas levam contraste e o contraste pode causar mais lesão no rim. Tá certo? Então tem que se ponderar muito o custo-benefício desses métodos. Mas alguns métodos, por exemplo, para avaliar alterações morfológicas, a tomografia é excelente. Aqui, ó, isso aqui é um cisto renal, vocês vão ver na aula do professor Carlos. Né? E para avaliação de litíase, o melhor exame é a tomografia. Tá? Padrão ouro para litíase é a tomografia. Por que a gente faz muito ultrassom? Porque é mais fácil, é mais barato, não é todo serviço. Agora, se eu tiver os dois, eu estou suspeitando de litíase, o ideal é que eu parta direto para a tomografia. Tá? E o ultrassom depende de quê? Tecnicamente, às vezes distensão gasosa dificulta a visualização e a porção final do ureter ela não é vista pelo ultrassom, ela pode ficar oculta. Então tem uma dificuldade técnica aí pelo ultrassom. Então TC realmente é o melhor exame. Vocês podem ouvir falar de um exame chamado urografia escritura, mas que hoje praticamente a gente não usa para avaliação de litíase. Tá? Então aqui são esses pontinhos brancos, são os cálculos renais, né? E eles podem obstruir, né? Se ele vier aqui para o ureter, eles podem obstruir e causar uma dilatação da via urinária que a gente chama de hidronefrose. Aqui, por exemplo, eu tenho a dilatação do ureter, dilatação da pelve, e aí quando eu desço um pouquinho o corte, eu vejo aqui o cálculo impactado e levando a esse processo de hidronefrose. E a biópsia? Qual é o papel da biópsia? Fazer para todo mundo? Não. Biópsia é um método invasivo, não é amplamente disponível, mas assim, é o melhor método para dar diagnóstico de glomerulopatia. Então, assim, muitas glomerulopatias, a maioria só sairá o diagnóstico com biópsia. Também marca o prognóstico, define o tempo de tratamento, o tipo de tratamento, e tem uma baixa taxa de complicação. Apesar de ser invasiva e tal, ela não tem uma taxa muito alta de complicação, certo? Ela é atualmente guiada por ultrassom ou tomografia, ou seja, você faz com agulha fina, longa, retira um pedaço desse rim para análise. E quem que eu vou fazer biópsia renal? Toda a síndrome nefrótica do adulto, pacientes que tenham hematúria com proteinúria ou perda de função renal, né? E essa proteinúria seria o quê? Maior do que 1 grama. Paciente com proteinúria não nefrótica, se tiver acima de 1 grama, persistindo, ou que tem alteração de função renal. E muitas vezes eu vou indicar para avaliar pacientes com suspeita de doenças sistêmicas, né? Eu posso avaliar o comprometimento renal de pacientes que têm lúpus, que têm amiloidose e outras doenças sistêmicas. E a nefrite intersticial aguda também é uma indicação para fazer a biópsia, porque é uma doença que é uma reação alérgica, principalmente quando você toma algum tipo de remédio, e aí você pode fazer uma reação de hipersensibilidade no rim e causar disfunção renal. E aí não tem muito como dar diagnóstico clínico. Você suspeita, se tiver alguns dados de eosinofilia, mas o diagnóstico mesmo, muitas vezes, eu preciso da biópsia. E nos casos de doença renal crônica, a gente vai ver que assim, quando eles estão muito avançados, com a função renal muito reduzida, muitas vezes ela não vai mudar o prognóstico e às vezes eu não consigo nem dar o diagnóstico, porque o tecido já está tão lesionado que eu não consigo identificar o que causou a lesão. E por outro lado, além disso, eu vou ter maior chance de causar lesão, sangramento. Então você tem que pesar bem nos casos avançados de doença renal se vale a pena fazer a biópsia. Bom, resumindo, é isso. Então, ficar atentos na avaliação do paciente nefropata ou doente renal, principalmente na questão de uma boa história clínica, enfatizando sinais e sintomas, um exame físico cardiovascular completo. O exame físico renal em si é muito pobre,
tá? Mas tem que fazer um exame físico completo cardiovascular, pesquisar em forma muito importante as comorbidades, medicamentos e história familiar. Isso é fundamental quando você estiver no ambulatório. Exame inicial é a S-creatinina, tá? Ultrassom. Então, esses três aqui, ó, pensou doença renal, é a S-creatinina ultrassom, tá certo? Alta probabilidade é a S-creatinina ultrassom. E, em alguns casos, já a microalbuminúria de K. Então, tendo alteração de comprometimento, avaliar a função renal, quantificar a proteinúria, e aí depois eu vou partir para a investigação e diagnóstico específico, dependendo de cada causa. Era isso aí, gente. Obrigado. E em breve estaremos na nossa conferência da doença, da avaliação do paciente com doença renal. Até mais.